Hoje, vamos mergulhar em um assunto que desperta a curiosidade e o fascínio de muitos homens ao redor do mundo: as mulheres russas. Elas são amplamente reconhecidas por serem algumas das mulheres mais bonitas do planeta, mas será que é apenas isso que as torna tão atraentes? Quando pensamos na Rússia, a primeira imagem que nos vem à mente é, muitas vezes, a do presidente Vladimir Putin. Uma figura que simboliza poder, estratégia e controle, reforçando a ideia de que o país é liderado por homens fortes e influentes. De fato, a política russa sempre foi dominada pelo público masculino, e isso se reflete na estrutura governamental, no ambiente empresarial e até nas forças armadas. No entanto, há uma realidade menos discutida por trás dessa imagem de força e masculinidade. A Rússia é um país onde as mulheres são a maioria. Esse dado pode parecer surpreendente, mas é um reflexo de uma história marcada por guerras, crises sociais e padrões culturais profundamente enraizados. Ao longo deste vídeo, vamos explorar essa realidade pouco abordada, trazendo informações que podem mudar sua percepção sobre a sociedade russa. Além de questionar a ideia da Rússia como um país dominado apenas por homens poderosos, também vamos analisar os fatores que levaram à atual desigualdade de gênero, bem como as consequências disso para a cultura, o mercado de trabalho e até mesmo os relacionamentos. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá. Hoje vou te contar onde você pode encontrar as solteiras mais interessantes da Rússia. E claro, como conquistar uma dessas mulheres fascinantes. Vamos começar com o primeiro motivo. E claro, não poderia ser diferente: a famosa beleza. As mulheres russas parecem verdadeiras personagens de contos de fadas. Com seus olhos claros, muitas vezes azuis ou verdes, que mais se parecem com lagoas cristalinas, pele macia e clara, que faz inveja a qualquer porcelana, e traços marcantes, elas são simplesmente de tirar o fôlego. Mas não pense que é só genética. As russas levam sua aparência muito a sério. Enquanto aqui no Brasil, a gente vai ao mercadinho de chinelo e bermuda, na Rússia, elas saem de salto alto, maquiagem impecável e vestidas como se estivessem indo para um evento importante, mesmo que seja apenas para comprar pão. Para elas, cuidar da aparência não é vaidade, é um estilo de vida. Mas, é claro, beleza não é tudo. E as russas sabem disso muito bem. O segundo motivo pelo qual elas são tão admiradas é a educação e a bagagem cultural que elas carregam. Prepare-se para se impressionar. A maioria das russas fala pelo menos 2 idiomas fluentemente, além de terem formação acadêmica. Não é à toa que há mais mulheres com diploma universitário na Rússia do que homens. Elas são cultas, inteligentes e sabem conversar sobre os mais diversos assuntos. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, abrangendo uma área impressionante de 17 milhões de quilômetros quadrados e se estendendo por 2 continentes, Europa e Ásia. Com 11 fusos horários, sua geografia extrema influencia diretamente a vida de seus habitantes. O país faz fronteira com 16 nações, incluindo Finlândia, China e Coreia do Norte, e possui uma infraestrutura que conecta seu vasto território por meio de rodovias, ferrovias e modernos gasodutos. Essa estrutura desempenha um papel crucial na economia, tornando a Rússia um elo estratégico entre a Europa e a Ásia. Apesar de ser considerada uma democracia, o país enfrenta críticas internacionais devido a medidas governamentais polêmicas, denúncias de corrupção e restrições à liberdade de expressão. A questão dos direitos humanos também é frequentemente levantada em fóruns globais, o que gera debates sobre a real natureza do governo russo. No entanto, a Rússia vai muito além da política e do militarismo. Sua cultura é uma das mais ricas e singulares do mundo, com uma tradição artística profundamente valorizada, abrangendo desde a literatura clássica de Dostoiévski e Tolstói até a música e o balé de renome internacional. Entre os diversos aspectos que fazem da Rússia um país único, um dos mais intrigantes é a diferença numérica entre homens e mulheres. De acordo com o último censo, realizado em 2018 pelo Rosstat, 54% da população russa era composta por mulheres, enquanto os homens representavam 46%. Essa disparidade de gênero não é algo recente e remonta a eventos históricos devastadores, como a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a Rússia perdeu mais de 25 milhões de pessoas, sendo a maioria homens em idade produtiva e reprodutiva. No entanto, seria um erro pensar que essa desigualdade numérica é causada apenas por guerras. A desproporção entre os sexos continua a crescer devido a fatores sociais e de saúde pública. No nascimento, a proporção é relativamente equilibrada.
Para cada menina nascida na Rússia, cerca de 1,06 meninos vêm ao mundo. Esse índice é similar ao de outros países. No entanto, a partir dos 25 anos, a diferença começa a se acentuar de forma alarmante. Homens russos tendem a ter uma expectativa de vida significativamente menor do que as mulheres, e os motivos para isso vão muito além dos conflitos armados. O consumo excessivo de álcool é um dos principais fatores que impactam a longevidade masculina na Rússia. O país é mundialmente conhecido por sua tradição no consumo de vodka, e esse hábito está enraizado na cultura nacional. Estudos indicam que 25% dos homens russos morrem antes dos 55 anos, sendo o álcool um dos principais responsáveis. O consumo médio anual de álcool puro por adulto russo é de 13 litros, dos quais 8 litros são destilados, principalmente vodka. Para efeito de comparação, o Brasil registra um consumo médio de 9,2 litros por adulto, com a cerveja representando a maior parte dessa estatística. Curiosamente, a cerveja era vista como um alimento na Rússia até 2011, podendo ser vendida e consumida livremente, sem restrições de idade. Somente com a legislação implementada durante o governo de Dmitry Medvedev, a bebida passou a ser classificada oficialmente como alcoólica. No passado, tentativas de combater o alcoolismo tiveram efeitos inesperados. Em 1985, Mikhail Gorbachev lançou uma campanha contra o álcool, acreditando que isso aumentaria a produtividade e ajudaria a economia. No entanto, a elevação dos preços e a escassez de bebidas alcoólicas levaram à proliferação de alternativas ilegais, como a produção caseira de destilados e o consumo de produtos tóxicos, como perfumes e solventes. Além do alcoolismo, o tabagismo também é um problema sério entre os homens russos. A Rússia é o quinto país com o maior número de fumantes no mundo, e essa estatística é desproporcionalmente maior entre os homens. Enquanto 60% da população masculina fuma regularmente, apenas 23% das mulheres têm o mesmo hábito. O cigarro é responsável por 1 em cada 10 mortes no país, contribuindo ainda mais para o desequilíbrio demográfico. Outro fator preocupante é a taxa de suicídio entre os homens russos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem uma das maiores taxas de suicídio masculino do mundo, com cerca de 38 casos para cada 100 mil habitantes. O estigma em relação à saúde mental faz com que muitos homens evitem buscar ajuda, agravando problemas como depressão e ansiedade. Além disso, dificuldades financeiras, pressões sociais e o consumo excessivo de álcool contribuem para esse cenário alarmante. A violência também é um fator relevante na diferença de expectativa de vida. Acidentes de trânsito, afogamentos e comportamentos de risco, muitas vezes associados ao uso de álcool, fazem com que os homens russos sejam mais propensos a mortes prematuras. Um exemplo curioso da cultura russa em relação ao perigo e ao risco é a popularização da roleta russa. Esse jogo mortal, que consiste em girar o tambor de um revólver com apenas uma bala e puxar o gatilho, teria surgido no país como uma forma extrema de demonstrar coragem. Embora o jogo tenha se tornado um fenômeno global, sua origem aristocrática reflete uma mentalidade cultural onde bravura e impulsividade muitas vezes andam juntas. Além dos impactos na saúde, essa disparidade de gênero afeta diretamente a vida das mulheres russas. Tradicionalmente, o casamento era considerado uma prioridade na cultura russa, e a escassez de homens fez com que muitas mulheres se sentissem pressionadas a entrar em relacionamentos problemáticos para evitar a solteirice. A violência doméstica é uma questão séria no país, e até hoje há uma aceitação social preocupante desse tipo de comportamento. Em uma pesquisa realizada com 10 mil mulheres russas em 2013, 37% afirmaram que acreditavam que um marido tinha o direito de usar força física contra a esposa em determinadas circunstâncias. Nos últimos anos, no entanto, essa mentalidade tem começado a mudar. Cada vez mais mulheres russas estão optando por permanecer solteiras ou buscar relacionamentos fora do país. Em Moscou, por exemplo, estima-se que existam mais de 3 milhões de mulheres solteiras entre 25 e 50 anos, um número 3 vezes maior do que o de homens solteiros na mesma faixa etária. Muitas russas expressam frustração com os homens do país, citando problemas como vícios, violência e expectativas ultrapassadas em relação ao papel da mulher na sociedade. Outro fator que contribui para essa mudança de comportamento é o crescente empoderamento feminino. Apesar da desigualdade salarial e da baixa representatividade em cargos de liderança, as mulheres russas têm um alto nível de educação e estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho.
Muitas estão redefinindo suas prioridades e buscando independência financeira e emocional, em vez de se prenderem a relacionamentos insatisfatórios. A crise demográfica russa se agravou ainda mais com eventos recentes, como a situação de 2019 e o combate na Ucrânia. A perda de vidas em combate e o deslocamento de jovens para o fronte militar reduziram ainda mais a população masculina em idade reprodutiva. Esse fenômeno representa um grande desafio para Vladimir Putin, que já declarou publicamente sua preocupação com o declínio da população russa e a necessidade de incentivar a natalidade. Diante dessa realidade complexa, fica evidente que a Rússia está passando por uma transformação social profunda. O país enfrenta desafios significativos para equilibrar sua população e lidar com as consequências de sua estrutura demográfica única. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.